mais uma vez a série de vídeos Descomplicando a Kabbalah. No vídeo de hoje vamos falar sobre Noé e o retorno da pomba que ele soltou da arca quando parou o dilúvio. O relato da pomba e da arca de Noé alude à história do povo judeu, tem a ver com a libertação da pomba, tem a ver com o povo judeu. E pelos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai, nós vamos explicar isso. Ele soltou a pomba, está em Gênesis 8:8. O Rabino Pinchas disse: o santo, abençoado seja ele, desejava testar os filhos de Israel e assim os enviou ao exílio da Babilônia, como afirma: ele enviou a pomba, da mesma maneira que Noé enviou a pomba, soltou a pomba da arca, Deus enviou os filhos de Israel para a Babilônia. A pomba refere-se à comunidade de Israel, ou à congregação de Israel, as almas coletivas do povo judeu, conhecidas como Knesset Israel. Knesset em hebraico é congregação, ou parlamento também pode ser. O parlamento israelense é conhecido como Knesset. Este exílio ocorreu após a destruição do primeiro templo. Então, o exílio do povo judeu, esse primeiro exílio ocorreu logo depois da destruição do primeiro templo. Agora veja o que está escrito no próximo versículo. Mas a pomba não encontrou um puleiro para o pé. Gênesis 8:9. Em relação a isso, vamos lá ao povo judeu. O rei da Babilônia exacerbou o jugo de seu exílio pela fome e sede e assassinato de muitos dos justos da época. Por causa da dureza do exílio, a pomba voltou para ele na arca e ele pegou. Então, por causa da dureza do exílio na Babilônia, o rei da Babilônia era muito mau, o povo retornou a Deus. Por causa da dureza do exílio, a pomba voltou para Noé na arca. É uma referência ao povo judeu. Então, voltou, Noé pegou a pomba e colocou ela dentro da arca de novo. O povo retornou a Deus, Deus recebeu o povo judeu de novo. Isso simbolizava que o povo judeu se arrependeu e voltou para Deus. Então, sofreram muito, se arrependeram e voltaram para Deus. E Deus estendeu a mão, assim como Noé, estendeu a mão para a pomba, tendo aceitado o seu arrependimento. Então, Deus aceitou o arrependimento do povo judeu. Então, a congregação de Israel pecou novamente, o que já é normal. E ele os enviou para o exílio novamente, como afirma. Mais uma vez ele enviou a pomba para fora da arca. Está em Gênesis 8:10. Mais uma vez, Noé solta a pomba de novo da arca. Desta vez para o exílio grego, quando o povo foi para o exílio grego, durante a era do segundo templo. Este exílio final não tem limite definido e tudo depende do arrependimento. Então esse exílio final depende do arrependimento do povo judeu. Quando o povo se arrepender, o exílio acaba. Depois, o povo judeu sofreu grande angústia e coação durante o exílio grego. À noite, não foi de dia, foi à noite, a pomba voltou. Está em Gênesis 8:11. Qual é o significado alegórico para a noite? Que história a noite conta? Que a hora do alívio não brilhou como antes. Que antes Deus perdoava, havia o alívio e estava tudo certo. Dessa vez a hora do alívio não brilhou como antes. Os justos foram mortos, o dia escureceu. Como diz, ai de nós,
pois o dia diminui e as sombras da noite estão se alongando. Você acha isso em Jeremias 6,4. O dia diminui, esses são os justos que brilham como o sol. E as sombras da noite estão se alongando, são os que permaneceram como as escórias. Ou seja, muitos justos foram mortos, que eles brilhavam como o sol. Então o dia diminui, o brilho da luz diminuiu, e as sombras da noite se alongaram, se estenderam, que são a escória que permaneceram. A escória não foi morta, os justos foram mortos, e muitos deles. Este é o significado para a noite, e não no momento em que os justos brilhavam como o sol. Em seu bico havia uma folha de oliveira que havia arrancado. Isso está em Gênesis 8:11. Se o santo, abençoado seja ele, não despertasse o espírito dos Kohanim, quem acenderam a menorá usando azeite, vamos fazer um parênteses aí, na época de Matitial e seus filhos, os Asmoneanos, foram eles que lutaram contra o inimigo grego e os derrotaram, como conta a história de Hanukkah, que tinha só um vidrinho de azeite para a vela e ela durou por 8 dias. Então, o vestígio da tribo de Judá teria sido perdido. Então, se Deus não despertasse o espírito dos Kohanim em lutar, acender a menorá e manter o espírito ligado a Deus, a tribo de Judá, ou seja, os judeus teriam sido exterminados, não teria mais judeu no mundo. Mas Deus despertou o espírito dos Kohanim. Mas cada vez que o povo judeu foi enviado para o exílio, o povo judeu se arrependeram e voltaram. E seu arrependimento foi aceito. E Noé esperou mais 7 dias e enviou a pomba novamente. Está em Gênesis 8:12. Então, o que essas 7 dias que soltou a pomba novamente se refere ao povo judeu? Refere-se ao exílio de Edom. Entenda-se como exílio de Edom, Roma, que Edom é Esaú. Roma, após a destruição do segundo templo. Então, o exílio de Edom é quando Roma toma o poder do templo e de tudo. É a era de Edom, a era de Esaú. Em hebraico é Sav. E a pomba não voltou mais para ele. Gênesis 8:12. Até hoje, depois disso, não nos arrependemos. E nosso espírito não foi despertado para retornar a Deus. O Rabino Pinhas disse: toda vez que o povo judeu era enviado para o exílio, o santo, abençoado seja ele, estabelecia um limite para o exílio. Todo o exílio teve um limite de tempo e depois Deus libertava o povo judeu desse exílio. E eles sempre eram despertados para o arrependimento. Sempre estava chegando esse tempo, esse limite de tempo, Deus despertava o povo judeu para o arrependimento. E assim eles se arrependiam. Mas esse exílio final, esse que a gente vive, não tem limite definido. E tudo depende do arrependimento do povo judeu, do nosso arrependimento. Então, vamos nos arrepender para que esse exílio acabe o quanto antes. Esses ensinamentos foram tirados do Zohar Midrash Hanelam e Zohar Hadash, página 23c. Vou ficando por aqui então, até o próximo vídeo. Um grande abraço, até lá, fiquem com Deus.